Bom, nesse vídeo aqui da relação de Coulomb e Newton, eu irei citar um pouco e explicar um pouco sobre a lei de Coulomb e também sobre uma das leis de Newton, a lei da gravitação universal. E o que seria essa lei de Coulomb? Bom, a lei de Coulomb abrange os estudos sobre a física elétrica entre partículas eletricamente carregadas, tratando da atração e repulsão entre elas. É também uma importante lei da física que estabelece que a força eletrostática entre duas cargas elétricas é proporcional ao módulo das cargas elétricas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Na fórmula de Coulomb, para podermos calcular a força em newtons, faremos o K, que representa a constante eletrostática, vezes Q1 vezes Q2, que representam as cargas elétricas em Coulomb, dividido por D ao quadrado, que representa a distância entre essas cargas. Então, ao fazermos toda essa conta, teremos o resultado da força eletrostática em newtons. E agora, falando um pouco sobre a parte de Newton, a lei da gravitação universal é uma lei física que foi descoberta pelo físico inglês Isaac Newton. Essa lei estabelece que se dois corpos possuem massa, eles sofrem ação de uma forma atrativa proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional à sua distância. Além disso, por meio da proposição da lei da gravitação universal, foi possível predizer o raio das órbitas planetárias, o período de asteroides, eventos astronômicos como eclipses, determinação da massa e raio de planetas e estrelas, e etc. Agora, na fórmula da lei da gravitação universal, para calcularmos a força de atração gravitacional, que também é em newtons, faremos a constante de gravitação universal, representado pelo G, vezes M1 e M2, que representam a massa gravitacional ativa e passiva, dividido por D ao quadrado, que é a distância entre as massas ao quadrado. Bom, agora que eu já falei um pouco sobre esses dois temas de Coulomb e o tema de Newton, eu queria aproveitar para estabelecer uma relação entre eles, tanto na parte teórica de cada objetivo, mas também de uma forma visual, comparando as duas fórmulas e vendo semelhanças e diferenças. Começando pela parte teórica, usando conceitos de gravitação e eletromagnetismo, podemos afirmar que a diferença entre a lei de Coulomb e a lei de Newton é que a lei de Coulomb apresenta forças atrativas e repulsivas, enquanto a de Newton somente forças atrativas. Outro ponto é que a força de interação da lei de Coulomb é diretamente proporcional ao produto das cargas, enquanto na lei de gravitação a força é diretamente proporcional às massas. Ou seja, podemos observar aí que essas duas leis, a diferença entre essas duas leis é que a carga elétrica pode ser positiva ou negativa, e, portanto, a força pode ser atrativa ou repulsiva, no caso de Coulomb, enquanto na força gravitacional é sempre atrativa. Bom, agora na forma da relação visual, comparando as duas fórmulas, só ao observar já podemos reparar algumas semelhanças e algumas diferenças. Entre elas é o formato da fórmula, a estrutura da fórmula dos dois são praticamente idênticas, mudando só os dados que vão ser calculados. Bom, para finalizar agora eu vou dar alguns exemplos, mais especificamente um exemplo de cada assunto para ajudar vocês a compreenderem melhor e também poder relacionar esse tema com algumas coisas do seu dia a dia. Começando pela lei de Coulomb, vou dar como exemplo os motores elétricos, que a força dos motores elétricos vem da interação de cargas elétricas. Já na lei de Newton, que é a gravitação universal, vou dar um exemplo porque é isso que mantém os planetas em órbita, bem como a Lua, nosso satélite natural, causando as marés e os outros efeitos. E existe até um boato que diz que Isaac Newton formulou a lei da gravitação universal quando uma maçã caiu em sua cabeça enquanto ele se sentava embaixo de uma macieira. Essa é a história clássica que provavelmente vocês todos já ouviram, falando
quando foi descoberta a gravidade por Isaac Newton. Bom, espero que tenha dado para entender e compreender melhor cada uma dessas duas leis, sobre a lei de Coulomb e a lei da gravitação universal, e também a relação que existe entre elas, essas diferenças e essas semelhanças, e espero que compreendam ainda mais com a parte prática.